Bem-vindos! Vamos dar sequência à comunicação e sincronismo de processos. Será a parte 3, também baseada no material do professor Júlio César, que utiliza o livro Sistemas Operacionais Modernos do Tannenbaum. Vamos falar de dois problemas clássicos de comunicação entre processos. É apenas uma abstração que pode ser mapeada em vários problemas reais. O primeiro problema clássico é o problema do jantar dos filósofos. 5 filósofos querem comer espaguete. No entanto, para poder comer o espaguete, cada filósofo precisa utilizar 2 garfos e não apenas um. O espaguete é meio escorregadio. Portanto, os filósofos precisam compartilhar o uso do garfo de forma sincronizada. Eles alternam entre comer e pensar. Então, eles pensam e, quando querem comer, precisam pegar os garfos. Mas tem que pegar 2 garfos, o garfo que está à direita e o garfo que está à esquerda. Então, aqui vemos os 5 filósofos, cada um com um garfo à direita, um garfo à esquerda. Para comer, precisa pegar os 2 garfos. Tem 2 problemas que precisam ser evitados. Um deadlock, que vamos ver com mais calma no futuro, mas que significa todos os processos travados numa espécie de estado de sleep, de dormir. Todos eles dormindo, esperando que um deles acorde. Processos que estão dormindo. Mas como todos estão dormindo, eles ficam impedidos de continuar. Se mantêm dormindo para sempre. E o outro problema é o starvation, que é morrer de fome. Eles tentam pegar os garfos para comer, mas não conseguem nunca. E aí morrem de fome. Basicamente, o deadlock vai acontecer quando o filósofo tentar pegar um garfo. Por exemplo, ele tenta pegar o garfo que está à esquerda dele. E aí, simultaneamente, todos os filósofos pegam o garfo da esquerda. Então, todos os garfos são retirados da mesa. E aí, quando algum filósofo tenta pegar o garfo da direita, ele não consegue. Então, ele fica bloqueado, esperando pegar o garfo da direita quando esse garfo estiver disponível. Mas ele nunca vai estar. Então se chega num impasse, num deadlock, que trava todos os processos. Precisa, nesse caso, de ajuda externa para destravar o deadlock, desfazer. Uma solução seria a seguinte: ele tenta pegar o garfo da esquerda. E ele verifica se o garfo da direita está disponível. Se o garfo da direita não está disponível, ele devolve o da esquerda, passa um tempo e ele tenta novamente. Agora, se passar um tempo e ele tentar novamente,
significar que essa nova tentativa vai utilizar sempre um intervalo de tempo fixo, pode ser que, passando esse intervalo de tempo, o filósofo não consiga comer novamente. Aí passa mais um intervalo fixo, o filósofo não consegue comer novamente. E aí ele nunca consegue comer. Ele morre por inanição. Se o tempo para a nova tentativa ser executada for aleatório, isso resolve o problema, que é a abordagem utilizada nas primeiras redes Ethernet, quando elas eram cabeadas. Então, havia a tentativa de acessar o meio para comunicação. Se duas máquinas quisessem acessar o meio simultaneamente, havia uma colisão. A máquina abortava a transmissão, passava-se um tempo aleatório para as duas máquinas que colidiam, e aí novamente era feita uma tentativa de transmissão. Se o tempo fosse fixo, as máquinas colidiriam novamente e seguiriam colidindo sem conseguir se comunicar. A utilização de aleatoriedade nesse intervalo de tempo para uma nova tentativa resolve o problema. Então, com a utilização de semáforos, o problema dos filósofos não apresenta deadlocks, não apresenta starvation. Um outro problema clássico é o de leitor e escritor. Modela o acesso compartilhado a um banco de dados. Tanto leitores quanto escritores vão competir por acesso a essa base de dados. Então existe uma solução que é vários leitores podendo acessar a base de dados ao mesmo tempo. Existe uma variável compartilhada pelos processos leitores, na verdade por todos os processos, que controla o número de leitores dentro do banco de dados. Essa variável é RC. E aí os processos acessam RC através de uma exclusão mútua. Depois que o processo começou a leitura, ele libera o recurso para que outro possa começar. Se for necessário uma exclusão mútua integral, pode-se usar um semáforo mutex 0 ou 1, que só permite um leitor acessando a base de dados por vez. Quando se tem um escritor que pode modificar a base, se esse escritor está modificando a base, não pode ter processos lendo a base, porque isso pode gerar uma contradição. Um processo que está lendo a base lê um determinado valor e o escritor vai lá, modifica o valor de uma variável na base, um outro processo leitor já vai ler esse valor de forma distinta.
Então você pode implementar um semáforo DB que controla acesso a leitor ou a escritor. Também um problema que pode ser solucionado com semáforos. Esses são os dois problemas clássicos de exclusão mútua em sistemas operacionais.